A história do cinema brasileiro iniciou em 1896, quando tivemos a primeira exibição do cinema na cidade do Rio de Janeiro, aqui no nosso país. Hoje, nós conversamos com Elisa Volpato, ela que vai contar pra gente um pouco mais sobre a sua carreira e sobre a importância do cinema brasileiro. Elisa, seja bem-vinda e, primeiramente, nós gostaríamos que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Olá, pessoal. Eu sou Elisa Volpato, sou atriz gaúcha de Nova Prata e fiz toda a minha trajetória artística, comecei a minha trajetória artística em Nova Prata, né, participando tanto do CTG, quanto do Bailado Gaúcho, quanto do balé, do coral. Estudei artes cênicas em Porto Alegre e moro em São Paulo há 10 anos. E já participei de algumas obras aí de audiovisual que talvez vocês conheçam, como Mulher de Fases, na HBO, como Assédio, da Globo, do Globoplay. E mais recentemente eu participei da série da Netflix, que está disponível agora, acabou de lançar, chama Bom Dia, Verônica. Convido todos a assistirem Bom Dia, Verônica, está disponível no Netflix, confiram o trabalho. E, além disso, tenho desenvolvido uma trajetória em teatro. Tenho um grupo de teatro aqui em São Paulo, do qual faço parte, chama Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, e a gente tem feito pesquisa continuada aqui também. Tenho desenvolvido essa trajetória, então, que transita pelo teatro, pelo audiovisual e também um pouco com a música, que a música também foi base aí da minha formação aí em Nova Prata, que está sempre me acompanhando também. Conta pra gente sobre a tua carreira, como foi que tu te tornaste atriz, como que tu descobriu essa vontade e esse dom, digamos assim, de ser atriz. Ai, são tantas coisas assim, mas pensando aqui, né, sobre a minha trajetória em Nova Prata e nas referências que eu tive como artista na minha cidade, eu acho que foram fundamentais assim para me moldar como artista, como ser humano pensante assim, né, numa sociedade. Eu acho que os estímulos que eu tive dos meus pais, de assistir filmes desde sempre, de conhecer um pouco de cinema, de ouvir muita música. Eu ouvia muita música em casa. Meu pai é uma pessoa muito sensível que sempre nos apresentou, né, várias formas artísticas. E depois todas as atividades que eu fazia em Nova Prata, extracurriculares, artísticas, eu acho que moldaram um pouco as minhas vontades, assim, de querer me tornar uma atriz. Então, tanto o balé quanto o coral, que eu fiz durante anos, e depois o meu envolvimento com o CTG, com o Bailado Gaúcho, eu acho que tudo para mim foi tendo uma importância muito grande, assim, de enxergar as manifestações artísticas como formas de comunicação mesmo. Então a forma de eu me comunicar no mundo hoje, né, é pelo meu trabalho artístico, né? Eu acho que um médico cura os pacientes, um advogado defende os seus clientes, né? Um comerciante vende para o público. E eu acho que um artista ele pensa essas outras formas de comunicação que estão muito diferentes desse dia a dia, desse cotidiano de oi, tudo bom? Né? A forma que a gente se comunica pela arte, ela passa por um lugar de você assistir um filme e você ficar tocado com aquilo, e você sair pensando. Ou você ouve uma música e você se emociona e você pensa várias coisas. Então a arte ela está nesse lugar assim. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. Quero me comunicar dessa outra forma assim. Quando eu descobri que tinha faculdade de artes cênicas em Porto Alegre, né, no meu estado, enfim, era o lugar mais próximo que eu poderia, né, estudar isso, eu não tive dúvida. Eu falei, não, eu vou terminar o terceiro ano e vou para Porto Alegre estudar artes cênicas. Então foi um pouco esse o movimento. A partir de que eu entrei na faculdade de artes cênicas, um outro mundo se abriu, né? Você encontra muitas pessoas ali na sua trajetória que vão te levando a fazer outras coisas. Eu participei de vários curtas-metragens em Porto Alegre, os projetos da RBS TV, tinham na época histórias curtas, as séries todas. Depois tive contato com o Jorge Furtado, que é da Casa de Cinema. Uma coisa foi levando a outra. Mas eu acho que
toda a minha educação, assim, todo o meu background lá em Nova Prata, de todas as referências, os contatos que eu tive, de manifestações artísticas, tem muitas, né, em Nova Prata. Nova Prata é uma cidade muito pujante, né, artisticamente. Então, acho que tudo isso me estimulou muito. Então, eu considero fundamental, assim, a minha educação, assim, as referências que eu tive em Nova Prata, e minha decisão, assim, de me tornar atriz. Nesse 5 de novembro, nessa última semana, a gente comemorou o Dia do Cinema Brasileiro. Qual a importância que tu enxergas nesse cinema e qual a importância dele fora do Brasil também? Uhum. O cinema, assim como todas as outras manifestações artísticas, né, como o teatro, como a dança, as artes plásticas, a música, é uma forma de comunicar sobre as nossas subjetividades, enquanto povo, enquanto cultura. Então, o cinema, eu acho que ele está um pouco nesse lugar assim de registro de uma memória, de uma história, uma identidade como país, né? Esse é o papel da arte, é questionar o que a gente está vivendo aqui, trazer outras visões, né, por meio de uma obra. Às vezes fala de um assunto específico, de uma questão social importante. Então, tudo isso é fundamental assim, para como a gente depois manda a nossa imagem, né, internacionalmente, ou mesmo aqui, como é que a gente se entende como povo e como identidade, né? E o cinema tem produzido coisas maravilhosas, assim, né, que nos fizeram se entender assim as nossas particularidades enquanto Brasil, né? Tem obras incríveis, inclusive acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas obras de literatura que já são magistrais e que depois foram adaptadas para o cinema, né? Que são obras importantes num contexto quando a gente pensa no Brasil internacionalmente, né? São obras que muitas pessoas lá fora conhecem, e aí poder colocar isso no audiovisual, você comunica de uma forma ainda mais ampla, né? Então é uma alegria a gente poder celebrar, né, que o cinema está vivo, apesar de muitos percalços aí no caminho, né? Eu até fiz uma revisão aqui com um amigo meu que é produtor audiovisual, para ele me falar um pouco da história, inclusive como, né, como foi a produção brasileira de audiovisual historicamente, para a gente entender, né? A gente tinha a Embrafilme lá atrás, que era uma empresa estatal que apoiava os projetos de audiovisual, que foi extinto no governo Collor. Depois a gente tem uma retomada do cinema em 92, que é com o filme da Carla Camurati, o Carlota Joaquina. E aí a gente começa com produções como Central do Brasil, de Walter Salles. Vários filmes foram compondo a nossa história, né? Hoje nós contamos com uma lei do audiovisual, nós contamos com editais públicos das secretarias de cultura para produzir audiovisual no Brasil e também do fundo setorial, que é um fundo que se retroalimenta, não é um dinheiro público, é um dinheiro que qualquer produção de audiovisual no Brasil paga uma taxa para esse fundo, para eles poderem exibir as coisas no Brasil, e esse fundo vai gerando dinheiro e depois ele é repassado para as produções, novas produções que vão ser feitas. Então, isso é muito bonito a gente olhar assim, como a gente construiu, ao longo do tempo, políticas públicas para a gente poder, para a gente ficar de pé. E isso é importante de dizer também, sem política pública, a gente não conseguiria ter a produção de audiovisual, né, de cinema que a gente tem hoje. Seria impossível. Então, as políticas públicas precisam existir, e se elas forem minguando, como tem acontecido um pouco nesse governo, as produções vão diminuir também, infelizmente. Então, é importante a gente também olhar para isso. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza.
A gente falava agora há pouco sobre essas obras de literatura que são interpretadas no cinema, que são readaptadas. Qual é a maior dificuldade que tu enxergas em, por exemplo, O Tempo e o Vento, que foi um dos clássicos que tu teve a oportunidade de interpretar? Qual a maior dificuldade em trazer toda aquela bagagem da literatura no cinema? É legal essa sua questão, porque é difícil, né, transpor uma obra de literatura para o audiovisual. Eu tenho trabalhado muito com isso também no teatro. Com o meu grupo de teatro aqui em São Paulo, a gente tem trabalhado em transpor a literatura para o teatro. A literatura, ela já tem uma força por si só, né? Quando você lê um livro, é uma experiência individual, que você entra em contato com aquela obra e você faz diversas conexões, né? Você consegue viajar naquela história. São muitos personagens, muitas vezes, né? Quando você transpõe para o audiovisual, você tem que fazer algumas escolhas, né? Porque é uma história. O Tempo e o Vento, por exemplo, é um épico, né? São vários livros enormes, né? Que você demoraria, sei lá quanto tempo para ler, e você tem que compactar ele em 1 hora e meia, 2 horas de filme. Então você tem que às vezes fazer algumas escolhas, assim, o que é importante ficar, tem algumas coisas que a gente não vai poder falar, a gente vai escolher algumas coisas para moldar. Depois você precisa criar corporalidade para esses personagens, que eles existem no primeiro momento no nosso imaginário. E como a leitura é uma coisa muito individual, você acaba criando a sua visão daquele personagem, né? Então, acho que o desafio de um diretor, quando ele transpõe a literatura para o vídeo, para o audiovisual, é ele criar uma ideia, né, do que seria esse personagem, possa conectar com o imaginário, né, das pessoas quando elas leram o livro. E é um desafio mesmo, assim, muitas vezes não é bem sucedido, às vezes não, o livro é muito melhor do que o filme, a gente fala muito disso às vezes, né, pô, foi adaptado, tal, o livro é muito melhor do que o filme, enfim, mas eu ia falar que, além do Tempo e Vento, né, eu me lembrando aqui de obras muito importantes que foram expostas para o cinema, como o Patrício, que é um romance de José Clemente Pozenato, que é um gaúcho, e que foi o primeiro que nos levou para o Oscar, né? Foi a primeira indicação do Brasil no Oscar. Depois a gente teve o Auto da Compadecida, que é a adaptação da obra do Ariano Suassuna, que foi um super sucesso também. A gente tem, eu lembrei também do Menino Maluquinho, do Ziraldo, né? Que é uma obra infanto-juvenil, que foi transposta para o cinema. Então, assim, você amplia também o alcance, né, de alguém que não teria acesso ao livro, e depois ele vai ver aquele filme no cinema. E aí ele entra em contato com essa obra, né? Isso é muito legal. Teve uma Macunaíma também, A Hora da Estrela, que é a adaptação do clássico da Clarice Lispector. Eu acho que é esse desafio, assim, de você transpor aquela experiência individual que você tem ao ler um livro sozinho para uma obra que vai ser compartilhada, né? Que vai mexer com o imaginário de muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Agora eu vou te fazer, então, a última pergunta que estava prevista, que é o recado que tu deixaria para os atores, para as atrizes, diretores, produtores, que fazem o cinema brasileiro acontecer e para que ele não morra, né? Qual o recado tu deixaria para todo esse pessoal? Eu vou subverter um pouco a tua pergunta, porque eu sinto que os diretores, os atores, as pessoas que já trabalham com audiovisual, elas certamente sabem da importância disso na pele, né? Porque trabalham com isso, sabem assim como eu. Então, o recado que eu queria deixar é para o público, para o espectador que acompanha, né? Que segue, que assiste cinema, que é o seguinte, a gente tem que valorizar muito as nossas produções, porque nós temos trabalhado incansavelmente há muitos anos, né, todos os profissionais de audiovisual, em fazer obras, né, que sejam
parte, né, de uma memória de país, de uma identidade. Então eu queria incentivar as pessoas a verem produções nacionais, né, a assistirem as produções brasileiras, seja de séries, filmes, documentários, porque nós temos muito, né? O Google está aí para ajudar a todos, nós podemos fazer pesquisa, qualquer um da sua casa, e saber tudo que foi produzido de audiovisual nos últimos tempos, né? Então, eu queria incentivar as pessoas, inclusive, agora no Bom Dia Verônica, a gente tem ouvido tanto as pessoas falando assim, nossa, parece uma produção gringa, nem parece uma produção brasileira. E eu acho engraçado falar isso, porque eu não sei a referência que a gente tem, né? Ela está muito desconectada, porque assim, na verdade, a gente sempre produziu coisas muito boas, de muita qualidade, né? Eu acho que o que falta, às vezes, é uma desinformação, um desinteresse das pessoas saberem o que está sendo feito, né? Das pessoas realmente procurarem pelas produções brasileiras. Então, quando surge uma coisa assim, que foi uma coisa mais mainstream, como o Bom Dia Verônica, as pessoas vêm com esse comentário. E eu queria dizer que, na verdade, Bom Dia Verônica é uma produção assim genuinamente brasileira, inclusive que trata de um assunto muito conectado com a nossa realidade, né? Que é a questão da violência contra as mulheres, que é uma das coisas que o Bom Dia Verônica aborda. Então, nesse sentido, é muito importante as pessoas poderem ter acesso a, por exemplo, isso, uma denúncia social super importante no seu país. Né, o cinema ele tem esse poder assim de trazer consciência, de fazer a gente questionar as coisas, de trazer uma visão crítica sobre as coisas. Então, o meu recado é que todos procurem pelas produções brasileiras, tanto na Netflix quanto no Globoplay. O Globoplay tem produzido coisas muito legais. A própria Amazon agora vai produzir um monte de coisa brasileira. Os canais fechados aí todos, HBO, Universal, Warner, todos têm produzido séries brasileiras. E às vezes as pessoas nem sabem, né? Porque estão tão conectadas com as coisas produzidas lá fora que não procuram as coisas produzidas por nós aqui. E nós temos artistas maravilhosos, profissionais maravilhosos e que têm feito coisas de muita qualidade. Então, o meu convite é esse, assim, em nome, na verdade, de todos esses artistas que você falou aí no começo, em nome de todos os diretores, atores, atrizes, eu queria convidar o público a conhecer mais as produções brasileiras. A gente te agradece imensamente por ter conseguido encaixar essa entrevista na tua agenda. Parabéns pela série, como tu disseste, é um assunto muito pertinente, um assunto muito atual. Nos últimos dias a gente percebe que isso se torna muito mais atual, com força, né? Então, parabéns pela produção, parabéns pelo papel que tu vem desenvolvendo e muito obrigado por conversar conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer falar com todos aí, um prazer falar um pouco do meu trabalho para as pessoas da minha cidade, que foi de onde eu vim, de onde eu criei todo o meu alicerce artístico para desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Então, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.